A palavra de Deus diz claramente, categoricamente: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbio 22, versículo 6. Nós sabemos que Satanás veio para roubar, matar e destruir, assim como nós também sabemos que na nossa condição física, na nossa condição de ser humano, nós somos tricotômicos. Eu sempre gosto de usar essa explicação para que as pessoas possam ter um entendimento melhor acerca da realidade de ser humano. É claro e óbvio que eu aplico os meus conhecimentos, o tempo que eu tenho, que é uma grande riqueza que Deus tem me dado, para poder apreender sobre o que é necessário para que eu possa transmitir para as pessoas de uma forma mais acessível, de uma forma mais fácil de entender, para que elas possam, depois desse entendimento, obviamente, que elas venham analisar a situação. E o mais importante da vida, nos tempos passados, há alguns anos atrás, a grande verdade da vida é: todos nós queremos ser felizes, e a pergunta é: o que é a felicidade? Um médico brasileiro viajou para o interior do Amazonas para que fosse examinar o estilo de vida de uma tribo indígena. E certa vez ele saiu com um índio para tomarem banho em um riacho, em um rio. E ele observou a alegria do índio quando saiu. Então ele perguntou ao índio: você é feliz, índio? E o índio disse: claro que eu sou feliz. Depois de uns instantes, ele perguntou outra vez ao índio: mas o que é felicidade? E o índio não soube responder. Eu vou fazer a pergunta para você. Vou fazer as duas perguntas para você que me ouve. Você é feliz? E o que é felicidade? A felicidade é um estado. Alguns anos atrás, na antiga Grécia, pelos anos de 427 a 347, alguns homens daquela época, eles já tinham essa grande preocupação em buscar a felicidade. Homens que deixaram para nós um grande legado: Platão, Sócrates, Aristóteles. A preocupação deles era em ser felizes, era em alcançar a felicidade. Inclusive até foram criados alguns métodos que eu concordo. Como estudante de filosofia, eu estou de pleno acordo quando Platão criou a dialética, ou seja, a arte de falar. É através da dialética que eu posso me expressar com a humanidade. É através da dialética que eu posso expressar bem os meus pontos de vista. E também criou a ginástica. É através da educação física que eu posso desenvolver não somente o meu domínio próprio, como também posso desenvolver uma saúde melhor para mim. Diz a palavra de Deus que o exercício físico é de pouco proveito. Até aí está tudo bem, nós estamos entendendo. Mas saindo da área da filosofia e entrando na área da psicologia, nós podemos entender que Freud, que foi o pai da psicologia, que estudou as emoções, que estudou o cérebro humano, o comportamento humano, inclusive usando drogas. Ele usava drogas em si mesmo para poder ter suas próprias viagens astral. Coisas que eu fiz durante muitos anos, usei muitas drogas e tive muitas viagens mentais, muita ilusão. Mas para que a gente possa entender o objetivo desse estudo, lembre-se que o homem, como eu já falei, é tricotômico: corpo, alma e espírito. Jesus Cristo estava junto à samaritana quando ele disse para ela: haverá tempo que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, adorarão ao Pai em corpo, alma e espírito. No princípio da criação, quando Deus criou o homem, isso é, para quem acredita
acredita na Bíblia. Quem não acredita, nem adianta perder seu tempo me ouvindo. Mas para quem acredita na Bíblia, Deus assoprou de suas narinas no boneco, no homem que ele tinha criado com os próprios elementos da terra. E o homem, quando recebeu, ou seja, aquele corpo, quando recebeu o Espírito da vida, vindo do próprio Deus Criador, dentro dele se formou uma alma. E o homem foi chamado de alma vivente. Portanto, nós somos corpo, alma e espírito. E nós sabemos que as emoções, elas estão na nossa alma, não estão na nossa carne. Nós usamos o nosso corpo para o contato com as coisas materiais desta vida. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E a nossa alma, que somos nós, uma alma vivente, uma alma imortal, nela está contida as emoções. E de onde vêm as emoções? É a pergunta chave. As emoções dentro do homem são colocadas por ele mesmo. Se eu penso em alguém e esse alguém me agrada, porque eu mesmo estou me condicionando, fulano é uma pessoa bacana, eu gosto dele, então essa emoção vai ficar comigo. Mas se invertendo isso eu digo, eu não gosto daquele camarada, aquele camarada é enjoado, eu vou gerar dentro de mim uma emoção. E geralmente as emoções são geradas pelo ouvir e ver e pensar. Por isso o Senhor disse, usando os seus profetas, depois de muitos anos, daquele tempo que o homem estava buscando a felicidade, mas ele está buscando a felicidade até os dias de hoje. E no século 10 ao século 5, entre esses dois séculos, está escrito no primeiro salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nós estivermos pensando na lei de Deus, pensando em coisas boas, obviamente que o nosso corpo também estará numa condição privilegiada. Alguém disse em determinado tempo: corpo são é resultado da mente sã. Mente sã, corpo são. Se a minha mente está bem trabalhada, está bem alimentada, é claro que o meu corpo também estará sadio. Precisamos entender que quando estamos diante de uma televisão, nós estamos alimentando a nossa mente, na maioria das vezes, com lixo, porque a programação da televisão, creio que no mundo todo, é uma lata de lixo destampada e fedorenta que você leva para dentro de casa. A palavra de Deus é bem clara quando diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Nós sabemos que Satanás veio para roubar, matar e destruir, e ele tem travado uma luta para poder conquistar os homens. Diz a palavra do Senhor que Satanás é o Deus do século, e ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que a luz da glória de Cristo, que é a imagem do Senhor, não seja percebida, não seja vista pelo homem, para que não resplandeça. É muito fácil você olhar na televisão e ver a miséria, conforme Jesus já tinha prometido em Mateus 24, quando ele disse que no fim dos tempos seria assim. Nós sabemos que essa guerra começou no Éden, quando Satanás, usando a serpente, conseguiu convencer a Eva que Deus estava mentindo. E depois Satanás conseguiu, mediante a situação, creio que até influenciar Adão, porque Adão, quando viu Eva sem morrer, também passou a desacreditar em Deus, achando que Deus tinha mentido por falta do seu próprio entendimento. Porque Deus disse: o dia que comer desse fruto certamente morrerás. Mas Adão não teve o entendimento de que aquela morte seria no tempo certo. Depois de alguns anos, Adão morreu, mas a sua alma não. Naquele exato momento, Adão morreu espiritualmente, assim como você. Você está morto espiritualmente e não sabe. E você
você se esquece que no dia do julgamento você vai ter que prestar conta da sua vida, dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas palavras e o que você tem feito para agradar a Deus. Nesses últimos tempos nós temos visto abertamente os ataques de Satanás usando muito a televisão, a internet, tem propagado seitas demoníacas, divulgação de cultos e a sua propagação intensa nos meios de comunicação. De uma certa forma, ninguém nem estranha mais, as crianças ficam assistindo demônios na TV, até torcem por eles, obedecem a eles, adoram a eles por culpa sua, porque você permite que seus filhos fiquem assistindo essas propagações infernais e quando ele cresce e vira um marginal, não te obedece mais, você acha que a culpa é de quem? A culpa é sua. Você não tem educado ele no caminho do Senhor. As crianças são pequenas, sem entendimento, são ingênuas, são facilmente influenciadas pelo maligno. Você que é pai, preste atenção, educa seu filho. Você não diz que ama seus filhos? E como você está assistindo Big Brother, que é um verdadeiro cabaré, com seus filhos na sala assistindo com você? Já é errado você estar assistindo esse lixo que é um centro de prostituição, pornofonia, homossexualismo, exaltação à vaidade, ao lesbianismo, e seu filho está assistindo, se alimentando com tudo isso. Quando ele crescer vai ser gay, vai ser uma piranha, vai ser uma prostituta. Por quê? Porque você colocou dentro da mente dele esse alimento. Muitos pais dizem, não é bem assim, outros dizem, não tem nada a ver, mas o mundo está no caos. Você não pode esquecer que hoje ele é uma criança, amanhã vai ser um adulto. Hoje, como criança, sua mente é fácil de ser alcançada, moldada, e depois de formadas, dificilmente serão transformadas. Satanás tem consciência disto e sabe muito bem o que fazer, e tem feito abertamente. Elas têm crescido em meio a uma cultura aberta, uma cultura altamente espiritualizada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do poder do diabo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Deus sabia que nesses tempos seriam assim. Talvez até possa existir no seu interior um questionamento, uma pergunta: onde estão essas coisas? A resposta é fácil, mas no entanto é necessário que se tenha olhos que vejam segundo a visão do Senhor, e todas essas coisas serão destampadas à sua frente. Eu não estou dizendo para você, nem tentando colocar isso na sua cabeça, de que a televisão é um instrumento do diabo. A televisão nem tem culpa. A televisão é o segundo melhor meio de comunicação, na minha opinião. Primeiro a internet, depois a televisão e por terceiro o rádio, sendo seguido do celular, que consegue abranger todos os três. Nos celulares atuais nós temos a televisão, a internet e o rádio. Eu quero dizer que o Senhor disse: não porei coisas feias, coisas más diante dos meus olhos. A televisão não se liga sozinha, não controla o próprio canal, o próprio programa, se você não tiver feito assim, programado. A internet contém coisas maravilhosas. Eu sou um grande consultor da internet, mas eu também que lá está como eu fazer bombas, granadas, drogas e etc, e etc, e etc. Mas não é porque ali está me ensinando como roubar que eu vou roubar. Eu tiro da internet as coisas boas que ela tem para me oferecer. Eu uso a internet para poder transmitir os meus estudos. Nesse período de pandemia, como não é tão limpo, livre, aberto, o homem está andando pela rua porque a pandemia continua. As autoridades dizem que acabou, mas nós sabemos que é mentira. A pandemia continua e muitas pessoas têm morrido e têm sido ocultas pelo próprio governo. E por isso eu uso a internet, porque aqui onde eu estou, no meu estúdio, o vírus não está, eu estou sozinho. E eu uso a internet para poder divulgar os meus vídeos, como você está assistindo, e tendo conhecimento dos estudos bíblicos. Basta que eu publique na internet. Você assistir ou não é problema seu. Você decidir obedecer a Deus é problema seu. Mas
A internet é me auxiliar. Nós podemos observar, eu posso observar, eu não sou tão jovem assim, já passei dos 50. No meu tempo, os próprios desenhos animados eram diferentes. Os desenhos animados de hoje mostram demônios e as crianças estão lá torcendo Pokémon, Digimon e um monte de porcaria, e você tá deixando que esses demônios penetrem na mente dos seus filhos até eles crescerem e se desviarem de Deus e se tornarem marginais, porque breve você vai perceber que eles nem te obedecem mais. Você já assistiu algum episódio do Pokémon, Digimon, He-Man, Thundercats e centenas de outros, principalmente os desenhos japoneses que exploram muito a área da feitiçaria? Você já assistiu filmes que estão intitulados como infantis? Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Xuxa e os Duendes? Você já assistiu? Hobbit são praticamente considerados como infantis, são cheios de demônios. Assim como tem na televisão muitos programas que tratam da feitiçaria, astrologia, numerologia e etc. Muitos afirmam que o sucesso do homem está justamente nesses programas. Sabe quais são suas mensagens? Sabe o que eles querem ensinar? São desenhos animados, filmes e feiticeiros que apresentam as trevas abertamente e transmitem a ideia de que os demônios podem ser maus, como podem ser bons. É isso que a criança tem aprendido, a admirar o diabo, a admirar o maligno através dos desenhos e filmes, e a possibilidade de vencê-los com este ou aquele truque. No próximo estudo, eu estarei falando dos jogos eletrônicos, jogos de computadores e toda espécie de jogos aonde as crianças têm sido enganadas, não somente as crianças como também os adultos, porque no meio dessa tecnologia avançada é quase impossível distinguir o mundo virtual da realidade. A maioria dos jogos são feitos de uma forma que nós nos sentimos dentro daquele mundo, dentro daquele jogo, dentro daquele ambiente maligno, cheio de personagens diabólicos, cheio de demônios. E eu estarei falando sobre os RPGs, que são jogos onde os jogadores quase que se incorporam aos personagens, ou seja, se eu assumo a personalidade de um bruxo, eu terei que rezar, invocar encantos e etc. Mas nós nos esquecemos que naquela hora que nós estamos fazendo isso em relação ao jogo, para Satanás não importa. Para ele, você de livre e de espontânea vontade está fazendo um trato com ele. Em breve você estará adquirindo esse conhecimento. Não se esqueça, RPG, jogos eletrônicos e a sua consequência no mundo real. Eu particularmente conheço alguns jogos terríveis. Antes de eu ser evangélico, antes de eu ser cristão, eu andava com o verdadeiro livro da capa negra de São Cipriano. Eu orava a oração da capa preta, ou seja, eu rezava a oração da capa preta para poder conseguir com Satanás a capacidade de me transfigurar de um lugar ao outro com o meu próprio corpo. Mas o Senhor Jesus Cristo não permitiu. E hoje, usando de todos os conhecimentos que eu tive no passado, porque eu não vim servir a Jesus muito cedo. Eu, quando vim para Jesus, já tinha passado dos 40 anos. Hoje eu tenho 20 anos, 23 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus e sou imensamente feliz. E eu tenho um propósito com Ele, denunciar as obras malignas do diabo. O que eu faço no momento através da internet. Na realidade, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, se ninguém tivesse falado para mim sobre Jesus Cristo, possivelmente eu já teria morrido. A pergunta que fica no ar é o que eu devo fazer então? Parar de alimentar seus filhos com alimento do inferno, com alimento do diabo. Não permita que ele assista esse tipo de programação. Esses desenhos despertam nas mentes das crianças que são de mais fácil acesso por Satanás. Então elas se tornam presas fáceis que crescerão
dominadas e direcionadas pelos espíritos maus, pelos demônios. Sendo assim, elas não obedecem a Deus. E o que fazer numa situação tão difícil? Claro, a resposta é santificar-se, é tirar esse lixo de dentro da sua própria mente, é tirar esse lixo de dentro da mente dos seus filhos que você diz que ama. Você diz que ama, sabe que os demônios estão possuindo eles e deixa. A palavra do Senhor é bem clara: não porei coisas más diante dos meus olhos. E você acha que o Big Brother é coisa boa? Você acha que você está diante da televisão adorando futebol, adorando homens, gritando por homens, em vez de chamar Jesus? Você acha que você está educando seus filhos? Você está condenando seus filhos ao mal. Diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor disse: eu visito a maldade dos pais nos filhos. Por essa maldade que você faz com você, o seu filho sofre. Por isso ele está perdido, por isso ele não vai na igreja, por isso ele fuma, por isso ele bebe, por isso ele te desobedece, por isso ele é gay, por isso ela é uma prostituta, por isso ele é mentiroso, por isso ele é ladrão. Que parte ele tem com Deus? Nenhuma. E você? Que parte você tem com Deus? Nenhuma. São tudo filhos das trevas, são tudo filhos do diabo. O mundo está no mal, você está no mal, você serve ao diabo. Claro que você diz que não tem nada a ver, você contraria as palavras de Jesus, você diz que Jesus mentiu, você não concorda com Jesus, você concorda com Satanás, por isso você é filho do diabo, crendo ou não, pouco me importa. Você acha que eu estou preocupado com você? Se você não concordar comigo, o problema é seu. Você não tem que concordar comigo em nada, tem que concordar com Deus. Eu sei que o mundo hoje está num corre-corre, ou melhor, modificando um pouco até minhas próprias palavras, o mundo hoje deu até uma diminuída na velocidade dos acontecimentos, que as pessoas estão morrendo. O mundo de hoje não é o mundo de 3 anos atrás, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão passando necessidades. Apesar dessa correria padronizada, é preciso trabalhar para manter o padrão de vida, mas não queira ter um padrão de vida além do que você pode, porque você não tem tudo. Você não é doutor, você é um operário qualquer, um servente, como um operário igual você, que não tem estudo nenhum, não tem diploma de nada, quer ter alguma coisa. Quem tem, tem. Eu estive vendo esses vídeos agora, alguns vídeos atrás, e estava olhando os carros bonitos. Um Rolls Royce, que custa aqui no Brasil 125 milhões. Como é que eu vou ficar pensando nisso? Meu padrão de vida é outro. Meu padrão de vida é outro, e além do mais, a Bíblia me manda não ajuntar tesouro aqui na terra, aonde o ladrão pode roubar e as traças podem roer. Ajuntar tesouro no céu, onde não tem ladrão nem tem traça. Nós devemos viver somente dentro da realidade do nosso dia a dia. Você quer crescer, quer ter dinheiro, estude mais. Por esse motivo, do homem ser ambicioso e querer ter muitas coisas, consequentemente, as crianças ficam sob a responsabilidade de creches e, em alguns casos, de empregadas domésticas ou babás. Geralmente são profissionais que desconhecem a Deus. Há também pais que, para livrarem-se e ocuparem os filhos, os colocam diante da TV sem a devida vigilância quanto à programação. As próprias empregadas, a maioria que não tem Jesus, liga a televisão e bota as crianças de frente aos programas dos demônios, e as crianças vão ficando rebeldes e desobedientes, e os pais não entendem por quê. A pergunta é: por que não fazem a vontade de Deus? Por que não gostam de Deus? Elas estão assim porque o inimigo tem influenciado e construído o caráter dos pais, e os pais têm ajudado os demônios a construírem o caráter das crianças, deixando elas assistirem esses programas do inferno. Está escrito em Ezequiel capítulo 33, versículo 8 e 9. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Quem falou assim foi meu Pai Celestial. Ele que me mandou
mandou te avisar. E eu estou te avisando. Em outra parte ele disse, e se eu não te avisar que a espada vinha sobre mim. Então, se conserte com Deus. É muito simples aplicar essas palavras a várias situações, mas deve-se observá-las também em relação às crianças que foram criadas irresponsavelmente, sem a devida e genuína educação espiritual ungida pelo Espírito de Deus. Os pais negligentes às ordenanças do Senhor hão de responder diante do trono pelos seus pecados. Pai, sejam atentos, não crie seus filhos para o diabo. Veja os mandamentos de Deus, do Criador. Guarde sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem delas e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Exemplos de pais que negligenciaram a criação de seus filhos não nos falta. Os encontramos na Bíblia e também facilmente se vê até mesmo dentro das igrejas. Pastores, presbíteros e outros que se foram bons crentes, entre aspas, a vida toda. Tem a infelicidade de ver seus filhos serem rebeldes em relação ao Senhor. Onde erraram? Erraram no menosprezar os ensinamentos divinos e subestimar o maligno. O tempo de ser crente, ou como dizem, crente carnais, na verdade nunca existiu. Foi apenas mais uma lacuna enganosa que o diabo abriu para satisfazer os desejos pecaminosos de alguns que preferem viver segundo o mundo. É necessário que o homem crente seja acima de tudo santo e que desenvolva comunhão verdadeira com o Senhor, cheio do Espírito Santo e ouvinte da voz do Mestre, atendendo-o em tudo que é determinado. E para que haja vitória na criação dos filhos, é indispensável ser servo fiel. Estes receberão do Espírito Santo a sabedoria, a capacitação necessária para os disciplinarem segundo o coração de Deus. É uma missão que deve ser realizada com todas as forças, e quando se dispõe a isto, ela não é tão penosa quanto aparenta, pois a nossa capacidade vem do alto. Os ensinamentos divinos devem ser observados e praticados. Êxodo 20. Para encerrar, eu lerei o principal motivo da sua vida ser assim. Deus disse para Moisés e para o povo e deixou para nós. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos filhos nos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. No versículo 4 do livro de Êxodo, capítulo 20, aonde estão os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu vou te fazer: Deus jamais me daria ordenanças ou mandamentos que eu não pudesse servir, obedecer. Deus jamais iria me pedir para me levantar um peso de 200 quilos, porque Ele sabe que eu não consigo. A palavra do Senhor categoricamente diz que Deus jamais vai dar ao homem um peso que ele não possa levantar. O homem jamais vai passar por uma situação que ele não possa vencer. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Nós cavamos nossos próprios buracos para cairmos nele. Nós cavamos as nossas próprias sepulturas para cair nela, e quando caímos, sabemos que Deus tinha nos avisado. Deus falou sobre essa questão quando disse: na terra os meus profetas estão lá. Moisés está lá. Naquela época Moisés estava vivo profetizando, e o tempo se passou, ele morreu, mas o Senhor continuou levantando uma geração de profetas que somos nós. Por isso eu estou aqui. Na realidade, pouco me importaria se você
servir a Deus ou não, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, o que importa? Para mim não, mas para Jesus importa. Por isso eu trabalho para o Senhor. Por isso Jesus Cristo é o meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você e morreu na cruz por toda a humanidade. Mas se você não quer obedecê-lo, e daí? O que eu posso fazer? A Bíblia diz que eu devo pregar para você, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te convencer do pecado. Na realidade você sabe que vive no pecado, e a Bíblia diz o seguinte, que o seu Deus é aquele que te vence. Você rouba porque você está roubando de si mesmo a sua salvação, recusando o sacrifício de Jesus. Você mente, Jesus Cristo disse que quem mente é filho do diabo. Você pratica um monte de adoração aos demônios, aos homens, mas não adora Jesus. E por isso, naquele grande dia, quando os livros forem abertos, você vai prestar conta pelos seus pecados e Deus vai te cobrar pelo ensinamento que você não deu aos seus filhos em relação a Deus. A palavra diz, ensina os seus filhos nos caminhos que deve andar, porque quando ele se crescer, ele vai se perder. Quando ele crescer, ele vai adorar Jesus, aprendeu a adorar Jesus desde pequeno. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.